Graça e paz, meus amados irmãos, é Apocalipse, capítulo 7, o versículo 13 e o 14, diz assim: E um dos anciões me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Meus amados e queridos irmãos, eu tenho visto em alguns comentários de links na internet que alguns irmãos têm muita dificuldade de entender a escatologia bíblica de uma forma correta. Isso se deve ao fato da igreja evangélica ela não ter ensinado aos seus membros, aos seus crentes, a escatologia. Os pastores não ensinaram a escatologia, ensinaram outras coisas na igreja, principalmente a teologia da prosperidade, e deixaram de ensinar a escatologia. E a maior parte dos nossos irmãos estão desesperados, alimentando comida estragada pós-tribulacionista na internet. Então eu vejo essa dificuldade. Alguns irmãos insistem em pôr a igreja dentro da grande tribulação, outros não concordam com o ensino bíblico pré-tribulacionista, porque o pós combate, Eles falam que o pré é heresia, que é a doutrina inventada por John Derby e Margaret MacDonald. Eu tenho vídeos explicando isso no meu canal, no canal do Rodrigo de Lemos, do Herdeiro de Deus. As pessoas precisam de saber refinar a internet, as pessoas precisam de saber ouvir primeiro antes de fazer comentários. As pessoas precisam de ser bereanos, pesquisar primeiro na internet, não é obrigada a concordar comigo, tem que simplesmente ser bereano, pesquisar o que realmente o pastor João Peixoto ensina, se tem base bíblica ou não tem. E eu quero mostrar para vocês alguns versículos bíblicos que eu provo para você, por A mais B, que a igreja, a noiva de Cristo, ela não entra na tribulação. Isso é um ensino falso, um ensino herético pós-tribulacionista, que eu sempre vou continuar dizendo, é um ensino da teologia da substituição, que é uma ramificação do catolicismo romano. Isso foi herdado da reforma protestante. É a doutrina aliencista, ou doutrina do pacto, que insiste em colocar a igreja no lugar de Israel. Isso não é verdade. Nós temos que saber discernir o que é Israel e o que é a igreja. E eu vou passar para você alguns versículos bíblicos. Você pegue a sua Bíblia, não fique só me ouvindo, pegue a sua Bíblia e examine, e tire as suas conclusões. Peça o Espírito Santo de Deus que te dê a resposta. Você tem que ser bereano. Você não é obrigado a concordar comigo. Algumas pessoas estão dizendo na internet que não concordam comigo. Tudo bem. Você não precisa concordar comigo. Você tem que concordar com as Escrituras. Concorde com o que as Escrituras está dizendo. E a Escritura é clara. A Escritura mostra que a igreja ela não entra na tribulação. O primeiro texto que eu vou passar para você estudar de um arrebatamento pré-tribulacionista é Apocalipse 3, versículo 10. As pessoas elas têm uma dificuldade de entender que nesses últimos dias a igreja geral, ela está fragmentada em duas partes. Nesses últimos dias nós temos duas igrejas na terra. Nós temos uma igreja fiel, que é um remanescente de Filadélfia, que será arrebatado da terra, e temos uma igreja apostata, que é a igreja de Laodiceia. As pessoas precisam de entender
As pessoas têm muita dificuldade de entender o arrebatamento e a lei das primícias. Para você entender a escatologia bíblica de uma forma correta, você tem que entender a lei das primícias, as colheitas. Isso é uma coisa muito fácil de entender. Na colheita tem os frutos de temporão, meus irmãos. Toda fruteira dá um fruto de temporão. Toda árvore dá uma fruta que amadurece antes. Então é exatamente o arrebatamento, ele é moldado nas colheitas de Israel, nos moldes da cultura judaica. Então, se você tem alguma dificuldade de entender isso, você precisa de estudar os links. Entra no canal do pastor Lamartine Pozella e você assiste o arrebatamento e a lei das primícias. E você vai entender que existe 3 colheitas. A colheita da cevada, que é a igreja. A igreja será arrebatada na colheita da cevada. A igreja fiel, ela será levada na colheita da cevada. E essa igreja, ela não entra na tribulação, porque ela é um remanescente fiel. Ela é a relíquia de Jesus na terra. Os crentes fiéis que não se drobaram a Baal, que não se contaminaram com esse mundo, com essa podridão do mundo, Deus não vai permitir que essa igreja passe pela tribulação. Nós temos tipologias bíblicas que mostram isso. Várias tipologias que mostram que a igreja é levada antes da tribulação. A igreja fiel. Então as pessoas precisam entender que nós temos 2 igrejas nesses últimos dias. Nós temos a igreja, o remanescente fiel de Filadélfia, que vai ser levado na colheita da cevada, e temos a igreja apostata, a igreja moderna, o cristianismo moderno, os crentes modernos. Os crentes que estão contextualizados com o mundo vai ficar para trás, e é exatamente a segunda colheita, que é a colheita do trigo, que vai passar pelo tribulon, a tribulação. O trigo precisa de ser moído, o trigo precisa de ser apurado. Então esses crentes que vai ser perseguido. Então a resposta é, alguém perguntou quem vai ser perseguido pelo anticristo, já que a igreja foi arrebatada. O anticristo vai perseguir a quem? Essa resposta é muito fácil de responder para essa irmã. O anticristo, ele vai perseguir justamente a igreja do trigo, os crentes que vão passar pelo tribulon. O anticristo, ele vai perseguir os deixados para trás, que levaram a vida relaxada, que não se consagraram e ficaram na tribulação. O anticristo vai perseguir exatamente esses crentes e o povo judeu. É exatamente essa multidão que João viu aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. É a segunda colheita, é a colheita do trigo. Os crentes que vão ser moídos no tribulon. É só você estudar o arrebatamento e a lei das primícias do pastor Lamartine Pozella, e você vai entender claramente isso aí, meus irmãos. Você que tem dúvida acerca disso, estude. Estude as culturas de Israel, estude os moldes do casamento judaico, as festas, estude, e você vai entender. Essa confusão toda é porque os irmãos não foram ensinar, a escatologia não foi ensinada aos irmãos de uma forma correta. E os irmãos estão alimentando heresias pós-tribulacionistas na internet. Há muitas heresias pós-tribulacionistas de homens renomados, de pregadores renomados. Então o problema é que as pessoas gostam de dar ouvido para pregadores de mídia, para pregadores renomados, e esquecem de ouvir os humildes, como muitos irmãos humildes estão ensinando correto na internet, mas as pessoas não querem ouvir os humildes. As pessoas gostam de pessoas projetadas, de pessoas que têm nome na net. E a maior parte desses homens que têm nome na net, na mídia, são hereges, estão ensinando heresia ao povo. O povo tem que largar de ser gado alienado, o povo tem que ser bereano, pesquisar, ver se realmente o que o pregador está falando é verdade. Então, meus irmãos, as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Nós temos 2 igrejas nos últimos dias. A igreja de Filadélfia, que é um remanescente fiel que vai ser arrebatado na colheita da cevada, e a igreja de Laodiceia, esse cristianismo moderno, essa teologia aí da prosperidade, é os deixados para trás, que vão ser colhidos como trigo.
Então quem o anticristo vai perseguir na grande tribulação? Ele vai perseguir exatamente os deixados para trás, os crentes de Laodiceia e os judeus. E a terceira colheita é a colheita da uva. O pastor Lamartine Pozella, ele deixa claro nos seus vídeos. A colheita da uva é os judeus ali no Armagedon. Então nós temos 3 colheitas: cevada, trigo e uva. Cevada é a igreja que vai ser levada no arrebatamento. A segunda colheita do trigo é os crentes e judeus na grande tribulação, que vai ser moído no tribulon, na tribulação. E a uva é os judeus no final da grande tribulação. Então eu vou passar mais textos para você, que provam para você que a igreja não entra na tribulação. Como o primeiro texto que nós dissemos foi Apocalipse 3, versículo 10. O segundo texto, você pega a sua Bíblia e estuda, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Isaías 26, versículo 19 até o 21. Salmos 27, versículo 5, Lucas 21, verso 35 e Mateus 24, versículo 44. São textos bíblicos que provam por A mais B que a igreja não entra na tribulação. É só você estudar o texto e pedir a orientação do Espírito Santo. Existe 2 igrejas nos últimos dias. É exatamente a tipologia ali no livro de Esther. Os irmãos precisam estudar o livro de Esther com cuidado e ver ali a tipologia. Eu tenho um vídeo na internet sobre isso. Esse vídeo está no canal do Rodrigo de Lemos, está no canal do Herdeiro de Deus e está no meu canal. Esther, ali tinha 2 rainhas ali, Esther e Vasti. É exatamente essas 2 igrejas dos últimos dias, Esther e Vasti. Vasti, ela representa essa igreja apostata. Essa igreja que não quer ir para a festa do rei, ela não quer ir. Ela está aqui no mundo, acomodada com esse mundo. Embora ela seja uma igreja que está aí gastando o dinheiro do rei, fazendo festa com o dinheiro do rei, né? Esse cristianismo apostata que está aí gastando o dinheiro da igreja, esses pastores viajando aí, passeando com o dinheiro dos irmãos, com o dinheiro dos irmãos. Então eles estão aí fazendo essa festa regalada, mas não querem ir para a festa do rei. Vasti, ela não foi, o rei convidou a rainha Vasti e ela não foi para a festa do rei. É exatamente essa igreja que vai ficar na tribulação. Vasti é um retrato da igreja apostata, da igreja de Laodiceia, que vai ficar aqui no mundo. Mas aí o rei levantou a rainha Esther, que é a igreja fiel, que foi levada. Esther foi levada na presença do rei, Esther 2, versículo 16. Então a igreja, a noiva fiel, ela vai ser levada para a presença do rei. Esther, ela é tipificada como a igreja fiel, é exatamente a igreja de Filadélfia. As pessoas não conseguem entender. Muitos usam um argumento dizendo, mas os crentes lá que foram moídos lá, né, os crentes da igreja primitiva, que foi jogado às feras, que morreram queimados, que morreram na fogueira da Inquisição, nós não somos melhor do que eles. É exatamente, nós não somos melhor do que eles. Agora imagina os irmãos, se Deus ele vai permitir que a sua igreja fiel passe pela tribulação mais uma vez. Nós já temos crentes hoje que já estão sendo moídos hoje lá no Oriente Médio. É só você acompanhar o site de Portas Abertas que você vai ver. A igreja sofredora ali na Índia, na China, a igreja subterrânea no Irã. Esses irmãos já sofrem tanto e ainda vão ter que passar pela grande tribulação do anticristo. Isso é um ensinamento que não procede. Então o arrebatamento é justamente para livrar a noiva desse sofrimento. A noiva já está sofrendo nesses países. Agora, se nós não estamos sofrendo no Brasil, nos países livres, é exatamente por causa das nossas leis que são diferentes. Agora nós temos que entender as 7 fases da igreja. Então os irmãos não conseguem entender isso. As 7 fases da igreja na terra. Mas os crentes lá passaram por luta, eles morreram lá, foram queimados na fogueira da Inquisição. Irmão, ali era o início. Eles viveram ali na época da fase de Éfeso. Eles viveram ali na fase de Esmirna, na fase de Pérgamo. Então naquela época era muita perseguição. Mas a última fase hoje é Laodiceia.
A igreja de Laodiceia, hoje a última fase é a fase da igreja rica, da igreja milionária, da igreja que tem tudo, a igreja que tem fazenda, que tem mega prédio, é a igreja milionária. Então esta é a última fase da igreja, é uma igreja apostata. Mas dentro dessa fase existe um pequeno povo que não se mistura, é um povo fiel, um povo que não se dobrou ainda a Baal. Esta é a igreja que vai ser arrebatada.